A gente está estudando sobre o livro de João. E a gente entra hoje no capítulo 6. E, cara, eu tive uma surpresa muito gostosa em estudar o capítulo 6. É muito legal, foi muito joia encontrar essas coisas que sempre estavam na minha cabeça de crente, né? E às vezes a gente fundamenta as coisas na nossa cabeça de crente, e quando a gente vai ver, o nosso fundamento é uma casa na areia, né? E aí a gente tem que destruir, construir tudo de novo e firmar o fundamento, firmar as coisas que Deus fala para nós como base do nosso cristianismo, base da nossa fé, e continuar. Jesus é o pão da vida, gente. E isso nunca fez tanto sentido para mim depois que eu estudei isso. Eu vou ler do 25, mas a gente vai falar um pouquinho antes depois, só para a gente contextualizar a parada toda. Mas eu queria que a gente focasse aqui no 25 ao 35. Deixa Deus falar no teu coração aí, porque a gente vai ler a palavra. E a palavra é viva e eficaz. Então, pode ser que Deus tenha algo preparado aí para você. Aliás, Deus tem, né? Basta você prestar atenção. Então deixa Deus falar. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou nele o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos esse pão, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus continuava seu ministério, né? E agora ele começou na Judéia. Lembra aquela história que eu contei para vocês? Eu fiz um mapa aqui na minha mão, né? Você lembra? Não foi? Tá vendo? Judéia, Samaria, Galileia, certo? Do lado aqui de vocês aqui, ó, tem o Rio Jordão. Do outro lado aqui, Mar Mediterrâneo, certo? O Rio Jordão, imagina uma cobrinha subindo aqui assim, ó. Aí tem uma parada aqui, que é o Mar da Galileia. Sacou? Jesus está onde nessa hora que eu li aqui? Está aqui, nesse pontinho aqui, ó. Não, vocês estão vendo, cara, não é possível. Meu desenho está ótimo. Né? Mar da Galileia. Ali, continuação do Rio Jordão. A Bíblia não te dá muitos detalhes, mas ali no começo de João 6, ocorre a primeira multiplicação dos pães. A gente não leu porque é uma versiculada danada ali, a gente né? Mas eu vou explicar para vocês a história. Jesus estava lá pregando, e eis que Jesus pregava acho que bastante, né? Muito mais do que eu, e a galera ficou com fome. E aí ele fez aquela pegadinha com os discípulos, né? Que às vezes eu também faço, que nem Jesus. E dá vocês de comer para essa galera. Quem nunca fez equipe no acampamento comigo, que eu já não fiz, resolve vocês essa parada aí. Né? Eu só faço isso, né? Então, que nem Jesus. E aí os caras saíram lá para pegar os pães, encontraram 5 pães, 2 peixes. De 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 10.000 pessoas.
10.000 pessoas naquele lugar. Um grande milagre, cara. Um grande milagre. Era tão milagre assim que os caras, no final do versículo ali, desses versículos, eles falam assim, nossa, esse cara era o profeta que devia de vir para cá. Esse cara era o profeta que o mundo tinha que ter. E aí Jesus dá uma saída de fininho ali, porque os caras iam coroar ele ali. E ele sobe para o monte. No que ele sobe para o monte, os discípulos pegam os barcos e vão para Cafarnaum. Né? Jesus tinha um flat lá em Cafarnaum, e ele... É verdade, não estou zoando. Por que vocês estão rindo? Não. Ele tinha casa lá, e os discípulos foram para lá. 5, 6 quilômetros eles andaram pelo mar da como é que chama? Galileia. Jesus foi atrás deles. E a Bíblia diz que o mar estava revolto, estava umas ondas, tal, vento. E de repente, cara, os caras andando de barco, chega um cara andando pelo mar. Quem não iria assustar? Ia se assustar, né? Aí Jesus falou, calma, sou eu. E aí os caras foram para Cafarnaum. No dia seguinte, aquela galera toda que estava... que foram alimentados lá pelos pães, estavam na prainha do mar que não era de Cafarnaum, da ponta que não era de Cafarnaum. Esperando Jesus ali, certo? Porque os caras só viram os discípulos entrarem no barco. Ah, Jesus está aqui. Aí esperaram. Jesus não estava, pegaram os barquinhos e foram para Cafarnaum também. Lá encontraram Jesus. E aí começa esse texto que eu acabei de ler. Eles falam assim... Quando encontraram do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando é que o senhor chegou aqui? E aí Jesus não responde essa pergunta. Mas Jesus conhece o coração dessa galera. E fala a verdade que vocês não vieram aqui, vocês não estão procurando porque me viram fazer sinais miraculosos. Vocês querem é o pão. E ficaram satisfeitos com o pão. Comida é pasto, bebida é água. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? E aí você anda um pouquinho mais para frente da música, ele começa a fazer uma ponte lá, ou sei lá o quê, que fala desejo, necessidade, vontade. Desejo, necessidade, vontade. Eu fico imaginando o João escrevendo essa carta, cantando essa música, sabe? Comida é água. Porque tudo que João quis escrever nessa carta, gente, era que Jesus é o Filho de Deus vindo para cá. E através dele, Deus completa o seu projeto de restauração da humanidade, cara. Escrevendo para te tirar do tipo de vida que você acha que é melhor para você. Mas não é. João, quando escreveu essa parada aqui, ele sabia do que você tinha fome. Do que você precisa. Do que é melhor para você mesmo. Eu contei para vocês há uns escapes atrás a história de Nicodemos. Olha como João é minucioso nessa parada de escrever esse evangelho. A história de Nicodemos, o cara confuso com os ensinamentos tradicionais farisaicos dos judeus, e ele confuso entre isso e todos os sinais que Jesus estava apresentando. E aí Jesus fala para ele assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer através do Espírito. Aí depois vem a mulher samaritana, toda confusa, uma vida conjugal confusa, 5 caras, o cara que ela estava lá agora não era nem marido dela. Uma confusão do local onde que ela devia adorar. E... Samaritana, você precisa da água da vida, cara. Você precisa da água da vida. As pessoas sempre estão buscando satisfação, cara, resolução para a vida. Viver de acordo com o que elas acham que é o conceito de vida. Os caras estão sempre correndo atrás, facilitando, resolvendo as coisas como eles podem. Eu adoro, cara, quando a multidão está atrás de Jesus, isso acontece várias vezes na Bíblia, e Jesus vira assim e dá uma lambada nos caras, né? Pode ver. A multidão seguindo Jesus, Jesus vira e fala, não pode ser meu discípulo.
se vocês não fizerem isso, isso e isso. A multidão seguindo a Jesus, e aqui os caras, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Vocês estão atrás de mim por causa do pão. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A minha pergunta de hoje é, você tem fome do quê? Por qual comida você trabalha? Uma pergunta mesmo. Em qual Jesus você realmente crê, cara? O que Jesus estava verificando ali com aqueles caras era que a única coisa que interessava aos judeus era a satisfação da fome física. Mas o que Jesus queria mostrar para eles é que existem outras fomes que só Jesus poderia satisfazer. Só Jesus poderia saciar. E quantas vezes a gente não está... A gente não se pega orando, pedindo para Jesus sobre as nossas coisas materiais, ou mesmo por situações, pedindo coisas para Jesus apenas para que Ele melhore nosso estilo de vida. Comida que estraga, gente. Fome que volta para a barriga da gente. E a gente sempre quer mais. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Faz assim com a cabeça ou então assim. Está entendendo? Jesus aqui está falando que tem mais vida, cara, do que apenas seguir a Cristo para que Ele realize os milagres na sua vida. Existe uma comida que permanece. Aliás, permanecer é uma palavra muito usada em João. Permanecer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. João 15, 5. E aí os caras todos lá, né? O que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em Ti? Que farás? O judeu pergunta, o que a gente precisa fazer então? Né? O judeu era um cara que era meio aficionado por realizar obras, né? Era o assunto que corria nas sinagogas ali, era as obras da lei. Né? Judeu é uma parada muito louca, porque eles se dividiram lá, então tinha o fariseu, que era o cara que estudava a lei de cabo a rabo, tal, cobrava dos outros. Aí você tinha os herodianos, você tinha... sei lá, ajuda aí um outro. Zelote. Mas os zelotes, cara, eram aqueles caras que tinham aquele empenho mais violento e voluntário para a libertação de Israel, sabe? Eram os zelotes, tá, gente? Os zelotes. Mas a gente também sempre tem essa pergunta para Deus, né? O que eu tenho que fazer, Deus? Ou então você pergunta isso para o pastor, né? Para não perguntar para Deus. O que eu tenho que fazer, Renan? O que eu tenho que fazer, Israel? E é nessa hora que você tem que entender, cara. E nessa hora que a gente tem que entender muito mais o princípio da graça. E a gente tem que entender a fé. Porque Jesus vai lá e responde: vocês só precisam crer. Vocês só precisam crer no Deus que me enviou. Né? Eu fico imaginando... Para a gente aqui é fácil, né? Porque Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, a gente já sabe da história, sabe até do final da história. E para aquela judeusada ali, cara, que vem um cara e fala assim, vocês só precisam crer no Deus que me enviou. Eu fico imaginando se os caras crescem, né? Jesus, cremos, tá certo, vamos aí, tal, beleza. A gente crê, o Senhor é o Filho de Deus, todo mundo, né? Todo mundo. O que ia acontecer na história, né, cara? Ia chegar uma hora que os caras iam estar lá e aí Jesus falou assim, vamos lá, gente. Vamos para onde? Eu sei que vocês me amam, vocês creem que eu sou filho de Deus, mas alguém tem que morrer aqui, né, cara? Então vamos lá, eu vou me sacrificar por você, porque se eu não morrer, cara, como é que vai fazer?
Jesus é o sacrifício, gente. Não fica revoltado que judeu matou Jesus. Não, Jesus tinha que morrer, cara. Se os judeus amassem Jesus, Jesus ainda assim ia ter que morrer pelos nossos pecados. E até que não, né? Ele foi voluntariamente. Isso, cara, significa fé. Crer em Jesus, o Cristo. Crer em Jesus, o Cristo. Aquele que deu a sua vida para que esteja tudo certo entre você e Deus. Aquele que deu a sua vida para que Deus conseguisse, dessa maneira, recuperar a humanidade. Deus não espera de nós todo o esforço, realizações de obras, mas Ele espera a fé. A Bíblia fala que o homem é justificado mediante a fé. Mediante a fé. Mas aí veio os judeus, né? Vamos voltar para os judeus. Os caras ainda têm dúvidas. Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Né? É o sinal que às vezes a gente também muitas vezes pede para Deus, né? Eu peço a Deus, mas Ele não fala nada. Me mostra alguma coisa, Senhor. Vou falar uma coisa para você, cara. Se você quer ver algo antes, para que você possa crer, você não precisa de fé, né? Não é verdade? Pensa. Se você quer ver algo antes para que você possa crer, você não precisa de fé, cara. Na verdade, você é o juiz que está pedindo prova. Né? Quando você exige garantias para confiar, você já negou que você não vai confiar. E outra, tem uma coisa que a gente precisa aprender, que a Bíblia mostra bem para a gente. E a gente aqui, juventude, jovens, que nem eu, né? Para, me olha com essa cara não. Eu sou jovem, Israel que é velho. Sinais espetaculares, manifestações espetaculares de Deus, presta atenção, não gera fé, tá bom? Para de procurar essas coisas na sua vida. Manifestações espetaculares de Deus não gera fé, não alimentam a sua fé. Jesus tinha acabado de alimentar 10 mil neguinhos, com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vira para trás e pergunta para os caras, vocês precisam crer em mim. Aí os caras viram, você vai mostrar alguma coisa, um sinal miraculoso para eu crer no Senhor? Passou um dia, cara. Quer outra coisa? Quer outro exemplo? Abriu o Mar Vermelho. Moisés sobe no monte, Deus entrega uma tábua para ele com os mandamentos, encravado nela. Moisés mata uma pancada de negro, tudo idólatra. Uma coluna de fumaça segue os caras de dia e de fogo de noite. Moisés entra na tenda do encontro e Deus pergunta para ele, o que você quer, Moisés? Sabe o que ele responde? Nós queremos ver Deus. Eu acho que se fosse Deus, eu falei, você está louco? Elias, a fogueira, como é que é? O altar ali, ele manda encher de água. Ora, vem uma língua de fogo que come tudo aquele altar ali e sobe de volta para o céu. Cara, isso aí deve ser muito espetacular, né, cara? Outro dia eu fiz isso no acampamento, vou fazer uma parêntese aqui. Amarrei um arame numa montanha assim, uma árvore na montanha e uma fogueira embaixo, e era para representar a parada de Elias, né? E enchi a fogueira de gasolina, né, cara? E fiz uma bola de fogo descer do arame ali. Deu certinho, cara. Lá no Novo Caminhar. Aí o cara acendeu a bola, aí, né, Elias orou, né? Manda fogo do céu, Senhor. Cara, o cara acendeu aquela bola, cara, os adolescentes ficaram, nossa, que coisa maravilhosa. Cara, aquela bola veio no arame, bateu na fogueira e bum! Cara, aquilo lá foi a melhor representação de... Aquilo já foi espetacular, cara. Agora imagina o de verdade, né? 5 minutos. Quer dizer, não foi 5 minutos, foi mais, eu estou exagerando aqui. Um tempo depois, Elias está lá chorando, deprimido na caverna, porque está com medo da Jezabel.
né? Manifestações espetaculares não gera fé. Não gera fé. Você tem fome do quê? Você está atrás de boas experiências temporais ou temporárias com Deus? Fala sério, cara. Quando você canta aquela música, como é que é? Deixe Deus agir. Você quer ver Deus agir na sua vida de que jeito? Para nos trazer satisfação, paz, sentir o seu amor, essas palavras de crente, né? Me fala como. Como que você tem provado a satisfação no Senhor? Aonde você tem experimentado o amor dele? E a paz? Aquela que a Bíblia fala que a gente não consegue nem explicar, porque excede o entendimento. O que você tem provado de Deus que é eterno? Que não sejam sensações, mas que sejam manifestações. Do que você tem fome? Porque Jesus Cristo é o fim de toda fome. A judeusada continua lá. Quer dizer, Jesus continua. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, aqui já estão tratando Jesus como Senhor, né? Primeiro foi um profeta, depois, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, vem a mim, nunca terá fome. E aquele que crê em mim, nunca terá sede. Jesus é o pão. Presta atenção. Jesus é o pão. Não foi Moisés que deu o pão. Não foi Elias que fez chover. Não foi Abraão que fez uma grande nação. Não foi o Turo que tocou. Não foram vocês que alugaram um caminhão e encheram de móveis. Não é o Israel que ensina. Isso é manifestação divina. Isso a gente só faz para apontar para um Salvador, para o verdadeiro pão, para mostrar que existe um Jesus que dá o que é eterno. Isso mata a fome, gente. Para sempre. Isso mata a fome. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse é o motivo da entrega da minha vida para Jesus. Não é para comer. Não é para consumir. Não é para ter. É para dar. Para manifestar. Para alimentar. Sabe por quê? Porque eu já fui saciado. Não é verdade? Eu já fui saciado. Eu já estou alimentado. Eu creio em Jesus. Eu vejo Ele em ação. E agora eu faço o que Ele faz também. Jesus teve fome, gente? Fala para mim. Jesus teve fome? Teve, não teve? Está escrito na Bíblia, pô. Vou eu duvidar do que está escrito na Bíblia? Lá no deserto, 40 dias sem comer, a Bíblia descreve, Jesus teve fome. Que tipo de fome que Jesus teve?
Abre a sua Bíblia lá em João 4. Qual que era o alimento de Jesus? João 4,31 fala assim, ó. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas eles lhe disseram, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando que ele disse isso? Foi lá em João 4, quando a gente estudou sobre a samaritana. Ele tinha acabado de falar dele mesmo para a samaritana. E a samaritana saiu correndo para falar para os outros. Venham ver um homem que sabe tudo da minha vida. Não será ele o Messias? Jesus tinha fome do quê? Outro exemplo. Que horas que os dois discípulos de Emaús lá no caminho, conhece essa história? Os dois discípulos de Emaús viram que Jesus era Jesus. Na hora que Jesus fez o quê? Na hora que Jesus partiu o pão. Na hora que Jesus partiu o pão. Gente, a gente não tem mais fome. Cristo já é em nós. E agora, gente, como em Jesus, tudo que a gente faz para alimentar. Tudo que a gente faz para alimentar. Bem-aventurados aqueles que têm fome. Do quê? E sede. Do quê? De justiça. Pois serão satisfeitos. Jesus sustenta a vida, gente. Jesus sustenta a sua vida. Para de correr atrás de Jesus por causa de um pão que vai estragar. A gente mostrou isso essa semana. Né? Que satisfação, cara, ver aquele caminhão encostar aí hoje. Eu ficava pensando quanto que o Wagner ia ficar bravo comigo, porque o negócio lá tá cheio de coisa. Mas o quanto a gente vai poder beneficiar pessoas que não tiveram chance de ter o que a gente tem. Jesus Cristo ficava satisfeito, cara, quando o reino era sinalizado. Jesus Cristo ficava satisfeito quando a justiça era feita. Jesus Cristo ficava satisfeito quando teu nome era glorificado. Jesus é o pão. Jesus é o pão, cara. O que mata a nossa fome? Alimentar os outros. Manifestar a Cristo, para que ninguém tenha mais fome ou sede.